Em um aeroporto lotado, um mecânico negro de 39 anos está prestes a embarcar no voo mais importante de sua vida. Tudo está saindo conforme o planejado, até que ele perde o voo ao parar para ajudar uma senhora idosa com dificuldades para carregar suas malas. Ele perdeu a chance de uma entrevista para o emprego dos sonhos, mas não tem arrependimentos. O que ele não sabe é que a mulher que ajudou é a CEO de uma grande companhia aérea, e o que acontece depois será a recompensa por sua gentileza. Antes de mergulharmos nessa história, você se lembra do seu primeiro emprego? Comente abaixo. A chuva caía como uma névoa leve sobre a pista do aeroporto de Nova Orleans, transformando o asfalto em um mosaico escorregadio de luzes da cidade e faróis. Dentro do aeroporto internacional Louis Armstrong, Marcus Jefferson ajustava a alça de sua bolsa surrada enquanto apressava o passo pelo Terminal B, suas botas de trabalho rangendo a cada passada determinada. Marcus não acreditava mais em sorte. Acreditava em impulso, em movimento, em fazer valer. E naquele dia, cada segundo contava. Ele olhou para o letreiro acima. Charlotte, voo 389. Embarque final em 24 minutos. 39 anos, um filho, uma mãe doente e uma chance de conseguir o tipo de emprego que poderia mudar tudo. Uma vaga de técnico-chefe na Carolina Motors. Nada glamouroso, mas estável. Nada chamativo, mas transformador. Férias remuneradas, plano de saúde completo e, finalmente, a dignidade de poder dizer não ao turno extra e sim à excursão escolar do filho. Virando o corredor em direção à checagem de segurança, seus olhos focaram na fila menor à esquerda, calculando cada segundo como uma vantagem. Foi então que a viu. Uma mulher idosa, sozinha, parada do lado de fora das barreiras, cercada por 3 malas de tamanhos diferentes. Seu casaco azul já tivera um tom vibrante, agora desbotado pelo tempo. O forro aparecia pelas mangas, gasto, mas limpo. Seus cabelos prateados estavam presos em um coque baixo, ligeiramente desfeito pelo vento, e suas mãos tremiam levemente enquanto tentava, sem sucesso, levantar a mala maior até a esteira do raio-x. Passageiros passavam apressados sem sequer olhar para ela. Executivos presos em chamadas por Bluetooth. Uma família puxando uma criança hiperativa. Um agente da TSA gritando sobre bolsos vazios e bandejas para laptops. Ninguém parava. Marcus diminuiu o passo, sua mão esquerda apertando a alça da bolsa. Olhou de relance para o relógio na parede. 22 minutos. Ele ainda conseguiria pegar seu voo se cortasse a fila do jeito certo. Se ninguém à frente acionasse o detector de metais. Se corresse até o portão C-18, como se sua vida dependesse disso. Mas algo no rosto daquela mulher o deteve. Não a idade, nem a dificuldade, mas a expressão inconfundível de determinação misturada com uma vergonha silenciosa. A mesma que ele havia visto no rosto da mãe, no dia em que o banco avisou que não esperaria mais um mês pela hipoteca. O orgulho desmoronando diante da necessidade. Senhora, disse ele saindo do fluxo de pessoas com a voz calma, porém firme. Posso te ajudar com isso? A mulher virou-se, surpresa. Seus olhos azuis, sob uma testa marcada pelo tempo, ainda brilhavam. Havia algo afiado neles, não hostil, mas atento, como se estivesse acostumada a ser ignorada, não vista. Bem, respondeu ela com um sorriso educado, porém incerto. Acho que não recusaria um pouco de ajuda. Essas malas parecem ter ficado mais pesadas nos últimos 10 minutos. Marcus soltou uma pequena risada ao pegar a primeira mala com facilidade. Notou o couro antigo, os cantos reforçados em bronze. Indo a algum lugar especial? Perguntou, tentando manter o clima leve enquanto colocava a mala na esteira. Apenas negócios, disse ela vagamente, olhando para os próprios pés.
Embora, na minha idade, tudo comece a parecer a mesma coisa. Ela passou pelo detector lentamente, fazendo uma careta ao levantar os braços. Marcos esperou do outro lado, reunindo suas coisas e ignorando o olhar impaciente de um agente de segurança. Meu portão é o 49A, disse ela, examinando um cartão de embarque amarrotado. O estômago de Marcos afundou. O portão 49A ficava no outro extremo do terminal, 2 corredores adiante e depois de um túnel de conexão. Ele ainda podia pegar seu voo se partisse naquele instante. Teria que correr, sem parar no banheiro. Nada de comprar água. Mas conseguiria. Ou podia ajudá-la a chegar até o portão, garantir que embarcasse em segurança e dar adeus à sua chance na Carolina Motors. Olhou para ela de novo. Ela lutava para prender a alça da bolsa, os lábios ligeiramente abertos, ofegante. E então ouviu a voz de sua mãe em sua cabeça, a que usava ao falar sobre seu pai. Filho, seu pai nunca passou reto por alguém sofrendo. Nunca, mesmo quando isso custava caro. Marcos respirou fundo, ajustou a alça da bolsa novamente. Portão 49A, né? Disse ele. É uma bela caminhada. Eu te acompanho até lá. Ah, não. Eu não poderia pedir isso. A senhora não pediu, respondeu ele sorrindo. Além disso, minha mãe me ensinou o que é certo. A mulher sorriu então, um leve curvar de lábios mais poderoso que qualquer obrigada. Meu nome é Evelyn, disse ela, estendendo uma mão delicada, mas firme. Marcos, respondeu ele, apertando-a. Vamos te levar a esse portão. Enquanto caminhavam pelo terminal, os passos de Evelyn eram lentos e marcados. Marcos ajustou seu ritmo naturalmente. Ela se desculpou uma vez por andar devagar, e ele respondeu. Não é a velocidade que importa, disse ele. É a direção. Na metade do caminho, ela confessou estar tonta. Não comi nada hoje de manhã, murmurou. Bobagem, eu sei. Sem hesitar, Marcos a guiou até um banco acolchoado próximo a um quiosque. Sente-se, disse ele, ajudando-a com cuidado. Já volto. Voltou minutos depois com chá quente, uma barra de cereal e um muffin de blueberry. Pareciam frescos, disse, dando de ombros ao entregar os itens em suas mãos. Ela o observou enquanto ele se sentava ao lado. E você? O que te trouxe ao aeroporto hoje? Entrevista de emprego, respondeu Marcos, tentando soar casual. A maior em 10 anos. Os olhos dela se voltaram para o painel acima. Último chamado. Voo 389 para Charlotte. É o seu, não é? Perguntou em voz baixa. Marcos não respondeu de imediato. Depois suspirou. Era. Ela pareceu aflita. Você perdeu por minha causa. Ele balançou a cabeça. A senhora precisava de ajuda. Foi a escolha certa. Mas seu trabalho... Trabalhos vão e vêm, disse ele, embora o peso daquela frase quase quebrasse sua voz. O que escolhemos fazer? É isso que fica. Ela não respondeu, mas seus olhos ficaram fixos nos dele por um longo momento. Sem julgamento. Sem pena. Apenas o enxergando de verdade. Marcos se levantou, pegou as malas dela novamente. Vamos, dona Evelyn. A senhora tem um voo para pegar. Enquanto retomavam a caminhada lenta pelo terminal, uma paz inesperada se acomodou no peito de Marcos. Ele havia perdido seu voo, mas algo lhe dizia que aquela jornada ainda não havia terminado. Não mesmo. Quando finalmente chegaram ao portão 49A, o anúncio chamava os passageiros para o pré-embarque, e Marcos já podia ver os atendentes, com seus polos azul marinho, escaneando cartões de embarque com ritmo mecânico. Evelyn parecia aliviada, sua postura se endireitando levemente ao ver o letreiro de embarque. Embora Marcos percebesse que as energias dela estavam no fim, ele a guiou até um assento próximo às janelas,
onde a luz suave do fim da manhã desenhava listras quentes pelo chão. Colocou cuidadosamente a bagagem de mão aos pés dela. "Você conseguiu", disse ele, oferecendo um sorriso gentil, embora o relógio em sua cabeça já batesse o lembrete de que seu voo havia partido há muito tempo. Evelyn ajeitou o casaco, tirando fiapos invisíveis do colo. Depois se virou para ele com um olhar de leve preocupação. "Tem certeza de que vai ficar bem, Marcos?" A voz dela era baixa, mas firme, como quem está acostumada a fazer aquela pergunta e nem sempre receber uma resposta sincera. Ele assentiu, embora seus ombros tenham cedido um pouco ao olhar além das janelas do terminal, onde a silhueta distante de um avião subia pelo céu. "Eu vou dar um jeito", disse, meio para ela, meio para si mesmo. "Já perdi voos antes. A vida segue." Ele não mencionou que seu celular estava com apenas 2% de bateria, que havia gasto o último centavo no muffin e no chá dela. Nem que a ideia de dormir em uma cadeira de portão de aeroporto já parecia menos um plano de contingência e mais uma certeza. Evelyn não insistiu. Em vez disso, enfiou a mão na bolsa, dedos ágeis apesar da idade, e puxou um pequeno bloco de anotações com capa monogramada. Arrancou uma folha do final, escreveu algo rapidamente, dobrou e colocou na palma da mão dele. "Você vai precisar disso depois", disse ela, num tom misterioso, mas gentil. Ele olhou para o papel dobrado, depois para ela. "O que é?" "Um agradecimento", respondeu simplesmente. "Caso eu não te veja de novo." Marcos guardou o bilhete na carteira sem abrir, sem saber ao certo o que dizer. "Obrigada por caminhar comigo", acrescentou ela, com os olhos azuis mais afiados do que nunca. "A maioria das pessoas não anda mais. Só corre. É raro encontrar alguém que escolhe desacelerar." Ele deu um meio sorriso. "Desacelerar não fazia parte do plano hoje, mas acho que te encontrar também não fazia." Evelyn riu. Um som grave, surpreendentemente vibrante, que o fez lembrar da mesa da tia Ruby, na cozinha. Quente, inesperado. O chamado para o embarque cresceu, e Evelyn se levantou, apoiando uma mão no encosto da cadeira para se equilibrar. Marcos instintivamente estendeu a mão para ajudar, mas ela recusou com um gesto suave. "Eu consigo." Ela caminhou até a fila, o passo mais lento que o dos outros, mas firme. Ele a observou entregar o cartão de embarque ao agente, que o escaneou sem nem olhar para ela, mais interessada no celular do que no passageiro à sua frente. Marcos notou o sinal de primeira classe no visor digital, e algo ali chamou sua atenção. Não esperava que Evelyn estivesse voando de primeira classe, não com aquelas roupas gastas de viagem e o jeito discreto. Ainda assim não disse nada. Apenas a observou, até que desaparecesse pela ponte de embarque. Com a partida dela, o silêncio tomou conta da mente de Marcos como uma névoa lenta. A adrenalina de antes havia desaparecido, dando lugar a um vazio de incertezas. Ele olhou o celular. 1% de bateria. Sem tomada por perto. Sua mochila parecia mais pesada agora, como se a entrevista perdida, a oportunidade desperdiçada e o peso de preocupações não ditas tivessem se instalado lá dentro. Caminhou de volta pelo terminal, passando por máquinas de venda automática, painéis de mudança de portão, uma área infantil com adesivos descascados. Encontrou um banco vazio próximo à esteira de bagagens. Largou a mochila e sentou-se devagar, esticando as pernas. Por um bom tempo, apenas ficou ali sentado, observando pessoas indo e vindo, famílias se reencontrando, motoristas segurando placas, malas tombando das esteiras como promessas esquecidas. Eventualmente, recostou-se na parede fria, inclinou a cabeça e fechou os olhos. "Só por 1 minuto", disse a si mesmo. "Só para descansar, respirar
não pensar no que havia perdido. Mas o sono veio rápido, mais profundo do que esperava. E quando acordou, o céu além das janelas havia mudado do azul vibrante para um lavanda crepuscular. O terminal estava mais calmo. O burburinho dos viajantes da manhã havia sido substituído pelo ritmo contido dos voos noturnos. Conferiu o celular novamente. Morto. O estômago roncou, mas ele não tinha mais dinheiro. Lembrou-se então do bilhete que Evelyn havia lhe entregado. Aquele que não havia lido. Tirou-o do bolso com os dedos cansados e o abriu. Em uma caligrafia cursiva, lia-se: "Fique exatamente aqui. Eu vou te encontrar." Sem nome, sem explicação. Apenas essas 6 palavras. Ele piscou, confuso. Depois dobrou o papel novamente e o devolveu à carteira. Talvez fosse metáfora. Talvez só uma gentileza para amenizar um momento difícil. Ele não sabia. Mas algo no tom dela, nos olhos dela, quando entregou o bilhete, tinha mais peso do que uma simples cortesia. 30 minutos se passaram. Depois, 45. Marcos começava a considerar dormir num canto tranquilo, atrás da esteira de bagagens, quando as portas automáticas se abriram com um sopro de ar frio e o som de um carro ligado do lado de fora. Um sedã preto e elegante encostou sob a cobertura de desembarque. O motorista, vestindo um uniforme cinza grafite impecável, desceu e abriu a porta traseira com um movimento preciso e ensaiado. A princípio, Marcos nem percebeu. Estava olhando para o chão, desenhando linhas imaginárias nos azulejos com a ponta da bota. Mas então ouviu a voz, medida, inconfundível. "Sr. Jefferson", disse o motorista, segurando a porta aberta. "A Sra. Moore está pronta para recebê-lo." Marcos levantou os olhos, franzindo a testa, sem acreditar no que ouvira. "Como é?" O motorista fez um gesto em direção ao carro. "A Sra. Evelyn Moore pediu que eu viesse buscá-lo." "Sua bagagem, senhor." Marcos piscou várias vezes, olhando em volta. E então a viu, saindo do banco traseiro do sedã. Não mais envolta naquele casaco de lã gasto, mas agora com um blazer sob medida sobre uma blusa de seda. O cabelo preso com perfeição. Sua presença, de alguma forma, parecia maior. A mesma Evelyn, mas diferente. Ela sorriu para ele, os olhos cintilando sob as luzes douradas do terminal. "Eu disse que te encontraria." Marcos se levantou devagar, atônito. "Eu achei que você estava naquele voo para Atlanta." "Eu estava", respondeu ela simplesmente. "Mas tinha uma parada para fazer antes." Ela fez um gesto em direção ao carro. "Venha comigo, Marcos. Acho que você merece uma segunda chance." Ele hesitou. "Para onde vamos?" "Charlotte." "Hoje à noite", disse ela. "Mas como?" "Meu avião", respondeu ela, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. "Vamos, temos muito o que conversar." Ainda atordoado, Marcos pegou sua mochila e a seguiu pelas portas automáticas. Tinha a estranha sensação de que seu mundo havia mudado completamente, em silêncio, sem fazer alarde. O sedã preto deslizou por uma entrada privada do aeroporto, contornando o caos dos terminais comerciais e entrando por uma estrada tranquila, ladeada por hangares e portões de acesso discretamente iluminados. Marcos estava sentado no banco de trás, a mochila ao lado, as mãos apoiadas nos joelhos. O interior do carro tinha um leve cheiro de cedro e couro. O silêncio entre ele e Evelyn era, de forma estranha, confortável. Ela não falava muito durante o trajeto, apenas observava a estrada com um leve sorriso no canto dos lábios. Marcos se mexeu no banco, ainda com a mesma camisa social que havia passado pela manhã, agora amassada, colando-se à pele. De volta. Ele não conseguia evitar a sensação de estar fora do lugar, como um mecânico que caiu de paraquedas no filme errado. "Mas", disse ele com cautela, quebrando o silêncio,
O que exatamente está acontecendo? Ellen então se virou para ele, os olhos azuis brilhando sob a luz ambiente do carro. Você ajudou uma mulher quando ninguém mais ajudaria, disse ela simplesmente. Agora ela está retribuindo o favor. Só isso. Mas por que eu? Ele perguntou, genuinamente confuso. Você nem me conhece. A isso Evelyn deu uma risada baixa, calorosa e quase maternal. Ah, eu sei mais do que você imagina, respondeu. Sei que você ficou quando não precisava. Sei que você perdeu algo importante para garantir que uma estranha não caísse nas frestas. Sei que você tratou cada momento com dignidade, mesmo quando achava que ninguém estava olhando. Ela inclinou a cabeça. E eu estava olhando, Marcos. Esse é justamente o ponto. O carro virou em direção a um grande portão, vigiado por um agente uniformizado que o levantou sem questionar. À frente, banhado pela luz pálida da pista, estava um jato branco com um emblema dourado suave na cauda, um sol nascente envolvido por asas. O logo da Aurora Air. As sobrancelhas de Marcos se ergueram, incrédulas. A escada do jato já estava estendida, as luzes da cabine acesas, o tipo de avião que ele só via em filmes. Espera aí, disse ele devagar. Esse avião é seu? Evelyn assentiu saindo do carro enquanto o motorista abria sua porta. É sim. Marcos abriu sua porta sozinho, sem saber ao certo o que fazer com os braços ou com a voz. E estamos voando para Charlotte esta noite. Você tem uma entrevista amanhã de manhã, não é? Disse ela como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não vou ser o motivo de você perdê-la 2 vezes. Ao se aproximarem dos degraus, uma comissária de bordo em uniforme azul marinho elegante os cumprimentou na base da escada. Boa noite, senhorita Moore, senhor Jefferson. Sejam bem-vindos a bordo. Marcos hesitou ao pé da escada, olhando para o jato reluzente e depois para Evelyn. Tem certeza disso? Absoluta, respondeu ela, e acrescentou com uma piscadela. A menos que prefira dormir naquele banco de novo. Isso bastou para quebrar a tensão. Marcos riu baixo, ergueu sua mochila e subiu a bordo. O interior da aeronave era diferente de tudo o que ele já tinha visto. Poltronas de couro creme com costura dourada, painéis de madeira polida, iluminação ambiente que fazia o espaço parecer mais uma suíte de hotel 5 estrelas do que uma máquina voadora. Não havia fileiras, mas uma configuração tipo lounge, com uma área de jantar na parte de trás, um espaço de conferência com telas e uma pequena cozinha onde pairava o aroma acolhedor de algo quente e temperado. Evelyn se acomodou em uma das poltronas giratórias e fez um gesto para que Marcos fizesse o mesmo. Ele se sentou com cuidado, ainda se sentindo como se estivesse invadindo. A comissária lhes trouxe bebidas, água para ele, champanhe para ela. E à medida que os motores ganhavam vida sob eles, Marcos olhou pela janela e viu as luzes da pista se transformarem em riscos dourados. A decolagem foi suave, quase silenciosa. No leve zumbido da altitude, Evelyn se virou para ele. Você entende algo sobre mecânica de aeronaves? Marcos piscou. Não muito, admitiu. Motores são motores, eu acho. Mas aviões é outro nível. Evelyn sorriu. É verdade, mas não tão diferente quanto as pessoas pensam. Combustão, sistemas de pressão, diagnóstico. Todos falam a mesma língua. O que importa é se você sabe ouvir. Marcos assentiu devagar, sem saber para onde ela queria chegar, mas curioso apesar de si mesmo. A Aurora Air começou com 5 jatos arrendados e uma ideia, continuou ela, com a voz calma, mas firme. Ela fez uma pausa, depois o encarou. Não estamos apenas construindo rotas, Marcos. Estamos construindo futuros. Mas esse tipo de visão precisa de pessoas que entendam de máquinas e, mais importante ainda, de pessoas. Marcos se inclinou um pouco para a frente, envolvido.
O que você está querendo dizer? Evelyn o estudou por um momento, antes de voltar a falar. Desenvolvemos um programa, o Aurora Mechanics Global. Centros de treinamento em Gana, Colômbia, Vietnã. Estamos começando pequeno. 50 aprendizes por local, contratados localmente, treinados do zero. De repente, ele sentiu o peso do saco de viagem ao lado como um elo com a vida que acreditava ser permanente. Você acha que eu sou essa pessoa? Evelyn não respondeu de imediato. Bebeu um gole da taça, olhou pela janela por um momento e disse: Acho que você tem as ferramentas. Só precisa da oficina certa. Então ela pegou uma pasta de couro da bolsa ao seu lado e deslizou-a sobre a mesa, entre os dois. Dá uma olhada. Dentro havia uma proposta de cargo. Diretor técnico da Iniciativa Global de Treinamento da Aurora. Marcos olhou para os papéis, o coração martelando nos ouvidos. Eu deveria começar de novo. Engana. Evelyn sorriu suavemente. Você estaria ajudando outros a começarem de novo. E não faria isso sozinho. E quanto ao emprego em Charlotte? Perguntou ele com o lado prático tentando resistir. Você deve ir, disse ela. Faça a entrevista, veja o que oferecem, depois decida. Mas suspeito que seu coração já esteja pendendo para outro lado. Ela lhe entregou uma caneta, fina e com peso. Você não precisa assinar esta noite, mas se assinar, começaremos seu treinamento na próxima semana. Marcos olhou para a pasta, depois novamente pela janela, onde as luzes lá embaixo haviam se transformado em constelações dispersas de possibilidades. Ele ainda não sabia o que escolheria, mas pela primeira vez em anos, percebeu que tinha uma escolha. Na manhã seguinte, Marcos estava no saguão do edifício Whitmore, no centro de Charlotte, aquele tipo de torre reluzente de vidro que parecia pertencer mais a um distrito financeiro de Nova York do que ao coração das Carolinas. Sua camisa, passada novamente com a ajuda do ferro do hotel, estava cuidadosamente enfiada em uma calça social que ainda exibia discretas marcas de uso nos joelhos. Seus sapatos, lustrados na noite anterior com uma toalha de rosto do hotel, rangiam suavemente contra o chão de mármore enquanto ele se movia de um lado para o outro, segurando com firmeza a pasta de couro que Evelyn havia lhe dado. Não com a proposta, mas com um conjunto de relatórios detalhados sobre a visão de treinamento da Aurora, os quais ele não conseguira parar de reler desde que o avião pousou. Mas aquela manhã não era sobre Evelyn. Era sobre o outro caminho, o mais seguro. A recepcionista, de batom vermelho e fone de ouvido, lhe deu um sorriso treinado e o direcionou para o 15º andar. Carolina Motors, sala 1507. Marcos agradeceu, entrando no elevador espelhado, onde seu reflexo parecia mais confiante do que ele realmente se sentia. A subida foi silenciosa, silenciosa demais. Na sala 1507, as portas se abriram para um escritório minimalista, com carpete cinza e eficiência educada. Um homem de terno justo o cumprimentou com um aperto de mão um pouco firme demais e se apresentou como Brent Davis, diretor de operações técnicas. Marcos, que bom tê-lo aqui. Ouvimos coisas boas sobre sua candidatura. Seu currículo é sólido. Precisamos exatamente desse tipo de experiência prática. Marcos assentiu, tentando não deixar a palavra "precisamos" soar como um sinal de alerta. Obrigado por me receberem, respondeu ele. A entrevista transcorreu tranquilamente. Davis perguntou sobre experiência com diagnósticos, reconstrução de motores, trabalho com sistemas obsoletos. Marcos respondeu com a fluência natural de quem passou 2 décadas sob capôs e respirando fumaça. Mencionou sua experiência gerenciando aprendizes na oficina e o equipamento que construiu para testar alternadores quando eles não tinham orçamento para peças novas, e ele ensinava o sobrinho
a identificar ruído de válvulas apenas pelo som. Davis apenas assentia com a cabeça, tomava notas e então disse algo que caiu como um baque silencioso. Você vai trabalhar sob a supervisão técnica de Kyle Davidson. Ele é novo, acabou de sair da Michigan State com mestrado. Acreditamos que vocês dois vão se complementar bem. Marcus não demonstrou nenhuma reação visível, mas a implicação ficou clara. Trabalharia sob o comando de alguém com menos experiência de campo, mas com mais peso acadêmico. Davis continuou. O horário padrão é das 6 às 16h30, de segunda a sábado. Horas extras são opcionais, mas geralmente incentivadas. Salário inicial de $58 mil, com possibilidade de revisão após 18 meses. Pacote de benefícios incluso. Você começaria na próxima segunda-feira. Marcus assentiu com a cabeça. Posso ter um dia para considerar a proposta? Davis ergueu a sobrancelha, surpreso. Você é um dos dois finalistas, e o outro já tem uma proposta em andamento. Posso te dar 24 horas. Marcus agradeceu novamente e saiu do prédio com o céu da Carolina se estendendo imenso acima dele, o sol brilhando, mas distante, como se apenas o observasse. Seu telefone vibrou assim que pisou na calçada. Uma mensagem de Evelyn, curta e direta. Jantar hoje, às 19 horas, cobertura do The One. Naquela noite, Marcus se viu mais uma vez em um elevador, dessa vez indo até o topo de uma torre histórica no centro da cidade. O The One era todo em madeira escura e paredes de vidro, com um restaurante na cobertura que oferecia vista para o horizonte de Charlotte, como um trono nas nuvens. Evelyn estava parada junto à janela quando ele chegou, postura ereta, segurando um copo d'água. Usava azul marinho novamente, sua armadura silenciosa, e o cabelo estava preso no mesmo coque elegante. Virou-se quando ele se aproximou. O sorriso dela não era nem triunfante, nem ansioso, apenas presente. Você veio, disse ela. Está com cara de quem tem decisões a tomar. Sentaram-se a uma mesa para dois. Toalha branca, sem cardápios, tudo já previamente arranjado. Enquanto os garçons se moviam silenciosamente ao redor, Evelyn entrelaçou as mãos e o observou atentamente. Me diga o que eles te ofereceram. Marcus relatou o pacote sem exageros. Quando terminou, Evelyn assentiu devagar. É um trabalho honesto. Vai manter suas contas em dia. Ele olhou para o copo d'água. Era o que eu achava que queria. 6 meses atrás eu teria aceitado na hora. Mas agora? Ela perguntou. Agora? Ele hesitou. Agora parece mais um teto do que um passo adiante. Evelyn se inclinou para a frente. Porque é mesmo. Mas não é uma armadilha. É uma escolha. E eu não vou te julgar por nenhuma das opções. A questão é: seus instintos estão pedindo segurança ou significado? Ela então puxou novamente a mesma pasta da noite anterior de dentro da bolsa. Precisamos de alguém em Accra. A instalação está quase pronta. O currículo já foi elaborado, mas falta liderança. Mãos que entendam de motores e uma voz que conquiste respeito. Ela continuou. A proposta continua de pé. Salário maior, moradia, benefícios internacionais e apoio educacional para seu filho. Mas mais do que isso, é propósito, Marcus. Ele engoliu em seco. Você mal me conhece. Eu sei o suficiente, disse ela suavemente. Sei que você escolheu ajudar quando tinha todos os motivos para não fazê-lo. Sei que deu seus últimos dólares para alimentar outra pessoa. Sei que se preocupou mais com a saúde de uma desconhecida do que com seu próprio futuro. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre o seu caráter. E o caráter é o que sustenta todo o resto. O ar entre eles ficou imóvel, como se o peso da possibilidade se sentasse à mesa como um terceiro convidado. Marcus olhou pela janela, Charlotte brilhando abaixo,
ainda cheia de vidas, seguindo em todas as direções. Se eu aceitar isso, disse finalmente, estarei mudando toda a minha vida para o outro lado do mundo. Estou levando meu filho para um lugar onde nunca estive. Estou deixando tudo o que me é familiar para trás. Evelyn não insistiu, apenas disse, e caminhando em direção a algo extraordinário. Marcos assentiu devagar, então pegou a caneta ao lado da pasta. Ela parecia mais pesada que qualquer ferramenta que já segurara. Mas, ao girá-la entre os dedos, pensou no banco do aeroporto, na mulher com as mãos trêmulas, no olhar dela quando ele se ofereceu para carregar suas malas. Pensou em seu pai, que nunca teve a segunda chance que ele agora estava recebendo. Então, ele assinou. 18 meses depois, o sol da manhã se espalhava sobre a pista nos arredores de Accra, em Gana, lançando longas sombras douradas sobre a fachada recém-pintada do Centro de Treinamento Global Aurora. Marcus Jefferson estava no deck de observação, os braços cruzados levemente sobre o uniforme azul marinho impecável, marcado com um emblema da Aurora, um pequeno sol nascendo atrás de asas, bordado logo acima do coração. Dali, podia ver todo o complexo, as salas de aula com bancadas e computadores de diagnóstico, os dormitórios abrigando 30 aprendizes locais e 3 aeronaves estacionadas para estudo prático. Marcos observava com um orgulho silencioso enquanto 2 de seus melhores alunos executavam uma checklist num sistema hidráulico, os movimentos fluidos e precisos. Nesse momento, um SUV preto e elegante entrou no complexo, uma chegada discreta, mas inconfundível. O peito de Marcos se apertou levemente. Mesmo agora, ela ainda causava esse efeito nas pessoas. A porta se abriu e Evelyn desceu, usando um blazer de linho claro e óculos escuros de armação tartaruga, que ela removeu devagar ao observar a instalação. Aos 73 anos, ela se movia com mais cautela, mas com a mesma firmeza de sempre. Senhorita Moore, disse ele, estendendo a mão com um sorriso que não conseguiu conter. Bem-vinda de volta. Ela apertou sua mão, segurando por um segundo a mais do que o protocolo exigia. Você parece pertencer a este lugar, disse ela, os olhos procurando o rosto dele. E eu me sinto assim, respondeu Marcos. Na maioria dos dias. Caminharam juntos até o hangar, onde os estudantes se afastavam respeitosamente, alguns sorrindo, outros sussurrando. Evelyn olhou para cada um deles, o olhar caloroso, mas atento. Eles sabem quem você é, disse Marcos em voz baixa. Para eles, você não é só um nome na parede. Você é o motivo de estarem aqui. Ela sorriu. E para eles, você é quem apareceu todas as manhãs e ficou até tarde todas as noites. Isso faz de você o motivo pelo qual estão vencendo. À medida que o sol começava a se pôr, lançando sombras longas sobre a pista, Evelyn se preparava para partir. Seu voo de volta aos Estados Unidos a aguardava. Mas antes de entrar no SUV, virou-se para Marcos. São Paulo é o próximo, disse, quase como se fosse algo casual. Começamos as obras em 5 meses. Vai precisar de um líder. Marcos ergueu a sobrancelha. Está me oferecendo o próximo? Estou te oferecendo uma escolha, disse ela novamente. Ele assentiu, sem responder de imediato. Em vez disso, olhou para o centro de treinamento, onde sua equipe se movia como uma sinfonia de propósito, os passos firmes, as mãos seguras. Pensou em seu filho, agora matriculado em uma escola bilíngue ali perto, que já começava a fazer perguntas sobre aviões e circuitos. Pensou em seu pai, cuja foto agora pendurava em seu escritório, logo acima da mesa, ao lado da cópia emoldurada daquele bilhete dobrado de Evelyn. Fique aqui, eu vou te encontrar. Vou pensar a respeito, disse sorrindo. Evelyn sorriu de canto. Você sempre pensa.
Ao entrar no carro, ela abaixou o vidro uma última vez. "E Marcos", disse, a voz baixa e sincera, "obrigada por carregar minhas malas naquele dia." Então, ela partiu, o veículo seguindo pela estrada aberta. Marcos permaneceu ali por mais um instante, deixando o silêncio pousar antes de voltar ao hangar. Atrás dele, a placa reluzia. À frente, 30 futuros o aguardavam, com ferramentas nas mãos, fome de aprender, prontos para voar. Em algum terminal de aeroporto, talvez naquele exato momento, alguém poderia estar diante da escolha entre passar direto ou parar para ajudar. E talvez, só talvez, essa pessoa fizesse a mesma escolha que ele fez. Porque às vezes, o que parece um voo perdido é apenas uma pista diferente. E o que parece um fim é apenas o começo de algo muito maior do que você jamais imaginou.